Quando eu era ainda um bebê, ou melhor, um recém-nascido, a minha mãe teve muita dificuldade de me amamentar. Isso foi muito ruim para ela, porque ela sabia que eu, como um recém-nascido, precisava, ou melhor, eu necessitava daquele leite. Graças a Deus, ela passou com médicos e aí eu consegui tomar outro tipo de leite e fiquei firme e forte. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito parecido, algo que necessitamos. Por isso, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz: Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E como eu disse no começo, na verdade, desse vídeo, uma criança recém-nascida, ela necessita do leite da mãe. Ou seja, ela precisa daquele leite. Ela não consegue viver sem aquele leite. Tanto que minha mãe teve que achar uma outra forma, os médicos, né, na verdade, tiveram que achar outra forma para eu conseguir, porque eu necessitava daquele leite. Eu preciso daquele leite. E Pedro é claramente aqui, né? Pedro aqui traz a ideia de uma figura de linguagem, mas Pedro traz a ideia tipo como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. Ou seja, no original, né, no grego, esse deseja traz a ideia de ter saudade de, almejar, ou seja, a criança recém-nascida ela não pode comer outra coisa, não, né, beber na verdade, né, mas uma alimentação, ela não consegue se alimentar com outra coisa no começo ali da sua vida, a não ser o leite, só o leite, ou seja, ela só pode o leite. Não tem como ela comer uma feijoada, um lanche ou qualquer outra coisa do tipo. Ela precisa daquele leite, ela necessita daquele leite. E nesse contexto, Pedro fala que nós, como crianças recém-nascidas, também precisamos, né, desejar, ou seja, também precisamos entender que a gente necessita do leite espiritual, ou seja, que nós necessitamos da palavra de Deus. O leite espiritual aqui traz a ideia da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia. Isso daqui é uma necessidade para a gente. Ou seja, precisamos disso. E eu não consigo entender como tantos crentes passam meses e meses e meses e meses sem ler a Bíblia. Passam meses. Ou só lê no culto. Quando lembra de levar a Bíblia. Porque ela já está esquecida na semana, então não tem como ele lembrar. Ah, esqueci. Claro que vai esquecer, tá guardada. Não lê, vai esquecer mesmo. E por isso que a gente vê tanto crente fraco na fé, porque ainda o texto continua. Como crianças recém-nascidas, nós devemos desejar de coração o leite espiritual puro. Para quê? Para que por meio dele cresçam para a salvação. E por isso que a gente vê tanto crente fraco na fé. Crente acabado. Crente assim que a gente compara com pessoas do mundo é a mesma coisa. Não muda nada. Crente que cai no mesmo pecado. Mente, 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 mente. Perdoa, Senhor. Mente, 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 mente. Perdoa, Senhor. Ou seja, não consegue crescer. É aquele crente que parece que se converteu e fica ali, não tem um estágio maior, não muda, é a mesma coisa. Tá ali e continua, continua na mesma coisa, não evolui espiritualmente. É um crente que não entende que necessita da palavra de Deus, porque se entendesse que necessita da palavra de Deus, ia ser como uma criança. É meia-noite, tem pai, tem mãe, acordado dando leite para a criança, porque a criança necessita. Porque a criança precisa daquele leite. E por isso, gente, nós precisamos entender que a gente precisa, que a gente necessita do leite espiritual. Como tem sido a sua leitura? Como tem sido a sua leitura pela palavra de Deus? Ou melhor, você tem lido a palavra de Deus? A sua Bíblia tem ficado aonde? Guardada?
a mesma coisa? Tá guardada? Lembra no culto? Algo que você necessita, e não só você, mas que eu também necessito, é para ficar guardado. Ou melhor, é para não ler. Pode ficar na mesa, né? Mas se não ler, não adianta de nada. Então, por isso, eu aconselharia você a entender que nós somos como crianças recém-nascidas e que necessitamos da palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus, não como uma obrigação, mas como algo que necessitamos. Deus abençoe sua vida.